Eu saúdo você com a graça do Senhor Jesus Cristo, também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, são todos bem-vindos. E agora que as crianças saíram, eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto da palavra do Senhor que está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, apenas o versículo 39. Eu não vou pregar apenas nesse versículo, mas esse é o versículo chave da nossa ministração nessa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. A palavra do Senhor diz assim: O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Uma exclamação maravilhosa de quebrantamento, uma exclamação de convencimento daquele a quem eles estavam observando agora, fazendo um grande milagre. Eles estão diante de uma cena muito, mas muito diferente, não é? Eles estavam afastados de Deus, eles tinham seus problemas, e por causa disso, eles foram desafiados a presenciarem um grande milagre de Deus, e por isso eles exclamam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, como se fosse uma volta à santidade de Deus, ao poder de Deus sobre a vida deles. Como vocês sabem, a igreja vai passar agora por um período de um mês inteiro numa gincana, e essa gincana tem como alvo estudarmos pelo menos três, um sacerdote e profeta, e dois profetas mesmo, Elias, Eliseu e Eli, que era um sacerdote, mas também profeta. Então nós vamos estudar a história desses três profetas, e você está incluído em algum desses grupos, não é? Nós temos três grupos e você está incluído em um. Se você ainda não sabe o seu, é só procurar a Yara, ela vai dizer onde você está, qual grupo é o seu, porque você vai participar durante todo o mês, até o dia 31 de agosto, nós estaremos, se Deus quiser, fecharemos dia 31 de agosto, se Deus quiser, fecharemos então a nossa gincana bíblica. Participe, dê o melhor que você puder, estude. Você tem 22 capítulos para estudar, e você tem 3 profetas que são base, cada equipe tem um profeta como base, mas você precisa aprender todos os outros. Por isso eu vou estar pregando aqui textos que dizem respeito à vida desses profetas durante esses dias, né? Para que você também, prestando atenção, já possa se preparar e aproveitar algumas dicas que vão aqui no sermão, que vão aqui na nossa ministração, para você se preparar para essa gincana. Todos estão incluídos, não tem ninguém fora, tá bom? É só procurar saber, como nós fizemos isso na escola dominical, talvez você não estivesse aqui, mas você tem a oportunidade de participar. Se você nos visita e quiser participar, fique à vontade, não tem nenhum problema também, a Yara organiza isso. Bom, a história do profeta Elias é de fato um marco nas Escrituras. As realizações, os milagres, a vida desse profeta desafiou a sua época, mas nos desafia ainda hoje, porque nós somos aqueles que creem nos milagres de Deus. Nós cremos num Deus que faz milagres. Não estou aqui falando sobre a música, mas nós cremos num Deus que faz milagres. Um Deus que atua, que atuou, que continua atuando e que vai atuar sempre em toda a humanidade durante todo o tempo. Deus nunca vai cessar de estar presente com a humanidade. E Ele faz questão que a gente entenda isso, porque mesmo nos últimos dias, quando o Senhor tiver toda a sua igreja reunida, quando todas as coisas se desfizerem e nós vivermos um novo mundo, uma nova história, o Senhor estará conosco e nos enxugará dos olhos toda lágrima. E o Senhor estará conosco em um lugar onde já não há mais morte, não há mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais qualquer outra coisa que pertença a esse mundo. Nós estaremos com Ele. E Elias é um desses profetas que na sua época foi desafiado por muitas dificuldades a pedir a Deus um milagre, e foi atendido em alguns milagres que ele pediu ao Senhor. A Bíblia relata que o Senhor realizou milagres extraordinários por meio de Elias. O Senhor atuou no meio daquele povo. Alguns dos milagres que foram feitos pelo Senhor através do profeta.
Ele orou para que não chovesse. Por 3 anos e meio não choveu, nem orvalho mesmo caiu em Israel, provocando intensa fome e escassez. Ele simplesmente orou. E ele teve a audácia de dizer: segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não vai chover em Israel. E realmente não choveu. Ele foi sustentado depois, por ordem de Deus, por uma viúva. E ele sustentou a casa dessa viúva com um milagre. E após o filho dela adoecer e morrer, Elias, pelo Senhor, ressuscitou esse menino. Ele confrontou os profetas de Baal diante de Israel. E a palavra de Deus nos diz que ele matou os 450 profetas de Baal, depois de a afirmativa de Deus como o único Deus. É nesse contexto que o nosso texto lido está inserido. Esse milagre que aconteceu, esse desafio que Elias propôs e que o Senhor respondeu no meio dos profetas de Baal. Depois ele orou novamente e o Senhor derramou água e chuva abundante sobre Israel. Então nós não estamos diante de um homem comum, não é? Nós poderíamos pensar, falar assim, esse homem é especial, ele é alguém a quem Deus atende, e poderíamos ficar olhando para ele como se de fato nós não tivéssemos nenhuma possibilidade de estar diante de Deus e sermos usados por Deus. Ele foi um homem também perseguido, ele foi um homem que teve medo, ele foi um homem que teve as suas dificuldades, e ele profetizou no tempo do rei Acabe, filho de Omri, que foi um rei déspota e que fez aquilo que era desagradável ao Senhor, sempre contrário ao Senhor. Acabe reinou em Israel durante 22 anos, e a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 30 de 1 Reis, fez Acabe, o filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, a Bíblia classifica Acabe como o pior dos reis. Antes dele não houve ninguém pior do que ele, diz a palavra de Deus. E ele se perdeu quando ele tomou por esposa a filha de Etbaal, que era um rei dos Sidônios, chamada Jezabel. Acabe foi, serviu e adorou a Baal, que era um deus cananita, ao qual ele ergueu um altar em Samaria. Elias, o profeta, profetizou na época desse rei. E ele é tido pelos estudiosos de teologia como um tipo de Cristo. Ele foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Vários aspectos da sua vida e de ministério são interpretados como sombras ou antecipações do que viria a ser realizado por Jesus. Elias foi chamado a defender a fé em um contexto de perseguição e de idolatria, permanecendo fiel mesmo diante de períodos de desânimo e de muito isolamento. Quando nós olhamos para as realizações de Deus através de Elias, nós podemos pensar em um homem, como eu disse, mais perfeito do que os demais, que teria mais facilidade com tudo, por causa da presença de Deus com ele. Mas não foi assim. No Novo Testamento, Tiago se refere a ele como um homem comum. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, nos ensina que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas que ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, não choveu, ele orou de novo, o céu deu chuva e fez germinar os frutos na terra. Mas ele, de fato, foi um homem comum, como Tiago diz depois, mas com uma fé extraordinária. Um homem que foi usado por Deus de maneira extraordinária. Um homem sobre o qual a mão de Deus e a voz de Deus eram constantes com ele. Tanto era constante que Jesus e João Batista foram confundidos com Elias no Novo Testamento. Mateus capítulo 17, versículo 3, por ocasião da transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João presenciaram o resplandecer das vestes do rosto de Jesus, e eles viram que estava com Jesus Moisés e Elias. Um homem comum, mas de feitos extraordinários.
Então eu quero, diante da história contada a respeito desse homem, diante do testemunho das Escrituras, meditar com os irmãos, não sobre esse homem somente, não sobre a extraordinária capacidade que Deus deu a ele, não sobre essa fé tão grande que ele teve, mas sobre o imenso poder de Deus que recaiu sobre Elias. Porque o poder de Deus que caiu sobre Elias pode cair sobre qualquer pessoa que Deus deseja usar. Se era real para aquele tempo um homem que de forma extraordinária viveu essa intensa companhia de Deus, agora também é possível que nós sejamos pessoas sobre as quais o enorme amor e a enorme graça e o enorme poder de Deus possa também estar conosco. Jesus nos fez uma promessa de que quando Ele fosse, Ele estaria reservando lugar para nós, mas de que Ele permaneceria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não será alguém que apenas virá, mas que continua caminhando conosco. Ele continua em nós, Ele continua vivendo em nós. E todo aquele poder extraordinário verificado na vida de Elias, é o poder que Deus pode derramar sobre a vida de qualquer um que queira viver com Deus uma vida de intensa união. Nós podemos pensar sobre a necessidade de nós nos aplicarmos mais à oração, à busca do Senhor em nossas vidas, para que a gente experimente uma ação sobrenatural do Espírito Santo agindo em nós e por meio de nós. Queridos, quando somos adotados por Deus, como filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, que é o selo dessa aliança de Deus conosco, de uma aliança que não pode mais ser quebrada, de alguém que foi conquistado, cujos pecados foram pagos, daqueles que de fato o Senhor alcançou com a sua mão, com a sua graça, com a sua misericórdia, aqueles que Deus olhou e realmente foram comprados pelo sangue maravilhoso de Jesus naquela cruz. Somos assim, marcados, selados pelo Espírito Santo de Deus, que é o selo, mas é também a garantia de que o Senhor nos receberá, porque todo aquele que for marcado pelo Espírito Santo de Deus estará com Jesus por toda a sua vida e por toda a eternidade. Somos esses que a Bíblia diz que, de fato, pertencem e pertencerão sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero, olhando para a palavra, ver algumas situações que nós podemos encontrar na vida de Elias, nesses capítulos de 1 Reis, que falam a respeito desse profeta. Em primeiro lugar, capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O Senhor é Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Acabe teria recebido o reinado, vai reinar sobre Israel, mas agora ele está dominado por sua esposa Jezabel, e está comprometido com outro Deus, com Baal. Um Deus cananita, um Deus pagão, um Deus a quem ele ofereceria os seus filhos, queimando-os vivos. Esse é um rei de Israel. Só o Senhor é Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor jamais dividiria a sua glória com Baal. Diante da impiedade que reinava agora, da apostasia dos israelitas, da crescente idolatria, Deus pune o seu povo usando a oração de um homem comum, mas um homem fiel. Um homem que sabia quem era Deus e quem era Baal. Elias conhecia perfeitamente o Deus de Israel. E ele sabia que o povo estava se dobrando diante de Baal, erguendo sacrifícios, erguendo altares a um Deus que não era Deus. A uma idolatria fantástica se apoderou de Israel depois que Acabe se casa com Jezabel. E essa idolatria, que de fato fazem com que o povo de Deus se faça alvo da ação de Deus,
haveria de acontecer quando Deus usasse a oração de um homem comum, mas um homem fiel. Um homem que conhecia o Senhor. E a oração de Elias, quando ele diz que com toda certeza, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, eu estou perante a face desse Deus, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Israel iria experimentar uma das piores secas da sua história. Israel, aqui, já com o reino dividido, Israel e Judá, reino do norte, reino do sul. Israel era o reino do norte, ocupava a melhor terra que havia em Canaã. Israel ocupava as campinas do Jordão, tinha um Monte Hermon, tudo que havia de próspero estava no reino do norte, o reino de Israel, e o reino de Judá ao sul era o que tinha menor terra, menor possibilidade de conseguir a agricultura, de menor possibilidade de fazer qualquer coisa. Havia aqui no reino de Israel o Vale do Jordão, as terras férteis, território maior, mais rico do que o de Judá. A diferença é que o território de Judá era mais estável politicamente, era mais fiel a Deus e cria em um único Deus. A seca predita por Elias para Israel também afetou o reino de Judá, de maneira menos intensa, mas ainda assim terrível. 3 anos e 6 meses sem uma gota de água caindo do céu sobre a terra. Imagine um lugar que já não é tão abastecido por águas, que precisava contar com o irmão derramando água da neve quando ela destilava, que não tinha mais um rio muito pequeno, o Rio Jordão muito pequeno. Era tudo que eles tinham. E de repente passam por 3 anos e meio de completa seca, sem nenhuma gota d'água. Deus estava mostrando que o culto a Baal não seria tolerado. Deus não dividiria a nação de Israel com Baal. Toda a pompa que Acabe e Jezabel ostentavam seria retirada. A realidade das sérias dificuldades de Israel seriam enviadas através da oração de um homem comum. Um tempo de miséria, de sofrimento para Israel. Se Israel queria adorar a Baal, que ele interferisse, que ele trouxesse chuvas, que restaurasse a terra, porque Deus deixaria o povo de Israel à sua mercê. A fome chegou. Elias se retira, é sustentado por corvos, segundo a Bíblia, no ribeirão de Querite, até que esse ribeirão também seque. Então Elias é enviado por Deus para um milagre extraordinário. Prover sustento a uma viúva e seu filho e ser sustentado por essa viúva. A viúva que nada tinha, recebe tanto de Deus que ela sustenta a si, a seu filho e ao profeta Elias. E quando o filho dessa mulher morre, Elias o ressuscita, sendo reconhecido como um homem de Deus, cujas palavras em sua boca eram palavras do Senhor. Irmãos, nós vivemos um tempo em que o povo está imerso em uma grande idolatria. Nós estamos vendo convulsões sobre a terra, problemas graves, dificuldade, mas o povo não quer se render ao Senhor. O povo ainda mantém sentimentos distintos, alguns de adoração, outros de nem considerar o Senhor dos Exércitos, o Senhor nosso Deus. Temos pessoas ímpias que não se movem em direção a Deus, que não querem saber de Deus, que estão vivendo no seu tempo de idolatria, adorando outras coisas, outras pessoas, outros deuses, que não o Senhor. Foi num contexto desse que veio sobre Israel grandes problemas, grandes dificuldades. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, eu creio agora já nos últimos tempos, que mais próximo fica a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Passam-se 3 anos,
é hora de voltar. E Deus diz a Elias: volte, porque vou fazer chover sobre Israel. O Senhor faz voltar, retornar Elias a Israel para encontrar-se com o rei Acabe. O Senhor faria chover novamente sobre Israel. Mas antes disso, um confronto seria estabelecido para que os idólatras israelitas experimentassem o poder de Deus, mas principalmente para que Israel se voltasse para o Senhor. Irmãos, quando as pessoas se afastam de Deus, nós não sabemos como o Senhor os fará voltar. Nós oramos para que os nossos filhos, nossos parentes, aqueles que nós amamos, aqueles sobre quem nós oramos para que busquem o Senhor, voltarão ao Senhor. Nós não sabemos da época, não sabemos da hora, não sabemos como o Senhor os fará voltar, mas o Senhor os fará voltar, porque só Ele é Deus. Passam-se 3 anos, é hora de voltar. No capítulo 18, Elias, cheio da unção de Deus, convoca todo o povo, expõe a idolatria que reinava no meio deles. No versículo 21 ele diz assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu, porque estava entorpecido pela idolatria que reinava naquele tempo. Interessante que você, quando a pessoa está cheia da idolatria, você pode dizer a ela: olha, se esse é o Senhor, segue. Mas se Deus é Senhor, segue o Senhor Deus. E a pessoa não tem como responder, porque ela está cheia da idolatria que corrói o coração, que corrompe o coração das pessoas. Talvez nessa noite, nessa mesma noite, muitos templos religiosos, de gente de todos os tipos, estejam diante de um altar. Muitos em oração e adoração ao verdadeiro, único e eterno Deus, mas tem muitos adorando Baal. Elias propõe então um desafio entre Baal, com seus 450 profetas, e Deus, o único Deus. Então, se levantam 2 altares. 2 novilhos são sacrificados e colocados sobre lenha que seria queimada. Os profetas de Baal invocariam o nome do seu Deus, e Elias invocaria o nome do Senhor. Aquele que fosse o Deus verdadeiro consumiria o sacrifício. Será que é preciso chegar a um ponto desse para o reconhecimento de quem é o Deus verdadeiro? Que cegueira é essa que esse povo ostentava, que esse povo vivia? Em que eles não conseguiam reconhecer o Deus de Israel, o Deus que tinha tirado esse povo do Egito, o Deus que continuou com eles, o Deus que os abençoou tremendamente, o Deus que os colocou em Canaã, o Deus cuja palavra eles tinham, mas adoravam um, que foi apresentado há pouco tempo por Jezabel. Os profetas de Baal clamaram inutilmente durante todo o dia. Aí Elias, erguendo o altar ao Senhor, manda molhar toda a lenha, manda molhar o novilho, coloca-o sobre o altar, invoca o nome do Senhor, e o Senhor envia fogo, que consome todo o sacrifício, toda a água ao redor, toda a lenha disposta, o Senhor consome tudo. E Elias pede ao Senhor que confirme no coração de Israel a certeza de que Ele era o único Deus, e que Ele não divide a sua glória com ninguém. E o Senhor consome todo o sacrifício diante de todo o povo. Será que nós precisamos de que Deus confirme que Ele é Deus para nós? Será que o nosso coração ainda duvida, coxia? Será que nós temos ainda alguma dificuldade em perceber que o nosso único Deus é o Senhor, Deus de Israel? E estamos ainda adorando outros deuses, como o dinheiro, como outros homens, achando que são maravilhosos, que são poderosos, mesmo tendo o Senhor dos exércitos conosco. Os profetas de Baal são mortos por Elias. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa é a constatação que aquele povo faz naquele momento. Eles viram a glória do Senhor, eles viram o fogo descendo do céu, eles viram o novilho sendo queimado, eles viram toda aquela pira queimando, eles viram toda aquela água secando por causa do fogo que desceu dos céus.
Eles não conseguiram enxergar a Deus, mas eles viram um extraordinário milagre feito diante dos olhos deles, quando os outros profetas passaram o dia todo clamando e não aconteceu absolutamente nada. O Senhor estava se apresentando diante do seu povo e dizendo: não esteja vivendo de forma alguma, de maneira que você tenha idolatria no seu coração, que você queira outro Deus que não seja eu. A resposta de Deus ao profeta Elias estava afirmando: só o Senhor é Deus. Talvez hoje, irmãos, muitos de nós, e muitos daqueles que estão hoje nos templos, de uma forma geral, precisam entender que só o Senhor é Deus, que não há possibilidade de adoração a outro Deus, que nós não podemos andar por dois caminhos. Nós precisamos ter a certeza absoluta de que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Senhor sobre todas as coisas. Elias sobe ao monte, ora a Deus, e a chuva chega a Israel, restaurando a terra. Irmãos, restauração, volta ao que era antes, socorro em tempo de dificuldade, restauração completa de frutos, restauração completa de caminhos. O Senhor pode fazer isso, depois que você e eu confessarmos que só Ele é o nosso Deus. Quando nós dobrarmos a serviço diante dEle, quando nós nos colocarmos diante do Senhor em adoração perfeita, quando nós olharmos para o Senhor e tivermos a coragem de orar em nome dEle, e dissermos: o Senhor é o Deus a quem eu amo, o Senhor é o Deus a quem eu consagro a minha vida, eu não tenho outro Deus diante do Senhor, podemos colher e podemos ver coisas extraordinárias acontecendo. Milagres que talvez a gente tenha pedido a Deus e tenhamos pedido ou estejamos pedindo a Deus de maneira constante e não tenhamos visto ainda o resultado desses milagres. Nós podemos obtê-los quando de fato nós entendermos que estamos na presença do Santo, do Eterno, daquele que tem poder sobre todas as coisas, para mudar todas as circunstâncias. Mas em segundo lugar, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Pode abrir a sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Já no Novo Testamento. A palavra de Deus diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Irmãos, Deus usa pessoas comuns para fins extraordinários. Deus pode usar você. Você pode dizer: eu sou uma pessoa comum, eu não tenho muito conhecimento bíblico, eu não tenho muito conhecimento educacional, eu tenho dificuldades em ler, eu tenho dificuldades em fazer isso e aquilo. São essas pessoas que Deus usa de forma extraordinária. Deus pode usar a mim e a você para fins extraordinários. Deus pode usar a mim e a você para convencer outras pessoas de que só o Senhor é Deus. Deus pode nos usar na evangelização, no poder dEle. Ele pode nos levar a conquistar almas que Ele deseja salvar. Por mais simples que você seja, por menos capacidade que você acredite que tenha, o Senhor pode usar você de uma forma maravilhosa, para os fins que Ele determinou que vai usar. Elias é apresentado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como um profeta, uma unção especial. Evidentemente ele era um profeta de Deus, ele recebia a palavra de Deus, o Espírito Santo era colocado sobre ele, e ele profetizava, segundo aquilo que Deus colocava para ele. Ele tinha essa possibilidade. Ele foi usado para feitos incomuns. Poucos profetas foram tão produtivos quanto Elias, talvez nenhum deles. Ele ora, Deus faz cessar as chuvas
por 3 anos e 6 meses. Ele sustenta por meio de milagre, em tempo de escassez, uma viúva e seu filho. Ressuscita o filho dessa viúva. Vence 450 profetas de Baal e os mata todos. Ele ora e Deus faz descer chuva novamente. Ele é tomado por Deus e vai para o céu em um redemoinho, sem padecer a morte. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, há uma profecia sobre a vinda de Elias antes do dia do Senhor, o que gerou expectativas sobre a sua identidade no Novo Testamento. No Novo Testamento ele recebe algumas credenciais que são importantes. Jesus e João Batista são associados a Elias, sendo que João é visto como aquele que veio no poder, no espírito e no poder de Elias. Na narrativa da transfiguração que nós olhamos, Mateus capítulo 17, versículo 1 a 13, Elias aparece junto com Moisés conversando com Jesus. Elias é uma figura relevante no Novo Testamento, associada a João Batista, a transfiguração, e agora Tiago o associa a uma oração eficaz. Um homem comum, um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que é que faz de Elias ser tão especial, sendo tão comum, conforme a própria palavra diz que ele era? O que é que motivou a vida de Elias ser tão diferente da grande maioria de nós? O que é que faz de Elias um homem a quem os judeus, vendo Jesus, dizem: é Elias? Vendo João Batista, é Elias. O que faz isso, queridos? É a total consagração, ao total conhecimento de que não há nada mais importante, não há nada mais real do que o Deus vivo, o Senhor que está sobre nós. Não há nada mais. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder sobre o céu e sobre a terra, o Deus que tem a chave do inferno, tem a chave dos céus, aquele que abre portas, aquele que está à porta de onde as ovelhas chegam, aquele que diz o nome de cada ovelha, que conhece cada uma das ovelhas, aquele que chama e todos obedecem a Ele. Ele é o Senhor, e todo o poder dEle só é conhecido quando nós somos pessoas comuns, mas cheias do Espírito Santo de Deus. O que fez de Elias uma pessoa diferente foi o poder do Espírito Santo de Deus. Não havia nada mais. Não havia algo que pudesse chamar a atenção. Era um homem comum. Não tinha nada. Era como nós. Talvez como se nós passássemos em uma rua e fôssemos vendo as pessoas e olhássemos e dizendo: são pessoas comuns, de rostos comuns, com uma vida comum, um trajeto comum. Mas quando se olhava para Elias, o poder de Deus o ocupava por inteiro. O Espírito Santo de Deus estava presente na vida daquele homem. Deus o capacitou para uma obra que talvez nenhum de nós hoje sejamos capazes, porque de fato, tal consagração, tal modelo de pessoa, talvez seja muito difícil de replicar hoje. Tudo que Deus fez usando Elias como instrumento, em uma visão mundana, transformaria esse homem em uma pessoa excepcional, em uma pessoa diferente, em uma pessoa poderosa. Hoje nós estamos convivendo com muitas pessoas que se acham poderosas. Pessoas que se julgam no poder de mandar que Deus faça alguma coisa. Pessoas que se julgam com a capacidade de induzir Deus a praticar algo, a fazer algo. Pessoas que acham que podem ordenar a Deus que Ele faça qualquer coisa. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos presenciando isso. Estamos com essa dificuldade de olhar e ver que, em muitas situações, homens são adorados como se fossem especiais. Há pregadores que são especiais porque foram escolhidos para missões especiais. E nós, infelizmente, nos dobramos a isso. Achamos que realmente são pessoas que têm mais poder.
São pessoas que podem mais. São pessoas que estão mais próximos. Quando a palavra de Deus vem lá, Tiago, no Novo Testamento, e diz, era um homem comum, igual a gente mesmo. Tinha diferença da gente não. A grande diferença dele era a vida que ele tinha de adoração a Deus, do reconhecimento de quem dirigia a sua vida. E hoje talvez um desafio para nós é olhar para Elias e pensar que se ele é como nós, se realmente de fato ele era um homem comum, como nós somos comuns, nós deveríamos olhar para ele e buscar aquilo que ele mostrava, o poder que ele mostrava, porque o poder vem de Deus. Nós vemos quando Paulo visita algumas igrejas, ele diz, eu fui a vocês no poder do Espírito. Não fui a vocês para vocês verem um homem que fala bem, que tem poder nas suas palavras, que pode falar muito, que pode ser extremamente bom para pregar ou para falar alguma coisa, que pode determinar a Deus o que fazer, o que não fazer. Tudo isso, irmãos, acaba virando uma verdadeira idolatria, e a gente precisa ter cuidado com isso. Temos pessoas que são consagradas por Deus, para a palavra, consagrados por Deus para atos de misericórdia, consagrados por Deus para atender socialmente a algumas pessoas, mas quem faz, quem realiza, é o Senhor soberano. Nenhum de nós tem poder em si mesmo. Nenhum homem sobre a face da terra pode se gloriar de ser alguém importante, a não ser que Deus o faça importante. Tudo que Deus fez usando Elias como instrumento, transformaria esse homem numa pessoa excepcional, diferente e poderoso, que é o que acontece muito hoje. Eu quero já, concluindo, entender o que nós aprendemos da vida dele e o que nós aprendemos quando Tiago, lá no Novo Testamento, vai dizer que esse homem que fez todos esses milagres, que Deus realizou através dele, lá no Antigo Testamento, que é tido como um tipo de Cristo, que é uma referência no Antigo Testamento, era um homem comum, como qualquer um de nós. O que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso, com a vida de Elias, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, Elias era servo, não era o Senhor. Ele era servo. Quando alguém se coloca a serviço do Senhor, ele sai do ordinário para o extraordinário. O Elias era comum, era um servo que Deus usou e transformou esse homem em um ser extraordinário para fazer aquilo que Deus queria. Um homem que foi usado como qualquer um pode ser usado. Nós temos a UPA aqui, hoje eu gostei do Cadu, fazendo aqui a nossa liturgia. Deus pode tomar esses meninos e fazer coisas extraordinárias por meio desses meninos. Deus pode tomar qualquer um de nós, queridos, e fazer coisas extraordinárias. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu lar, eu não sei como está a sua família, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus pode fazer coisas extraordinárias a partir de você. Mas você vai precisar reconhecer que o Senhor é Deus, que Ele manda na sua casa, que você é servo, que você pode ser utilizado para fazer uma coisa extraordinária, além daquilo que você acha que pode. Porque tem momentos em que a gente acha que a gente é tão pequenininho, que a gente não pode fazer nada. E aí a gente não faz nada, porque a gente mesmo não acredita na gente. Mas quando a gente olha para o poder do Espírito Santo que nos ocupa, quando a gente reconhece que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o poderoso Deus, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele pode todas as coisas. Então, queridos, Deus nos tira do ordinário para o extraordinário. Uma outra coisa que a gente aprende é que todas as ações e milagres foram feitos por intermédio dele, mas no poder do Espírito Santo. Enquanto eu e você confiarmos somente em nós para resolvermos todos os nossos problemas, nós vamos ter dificuldade em resolver qualquer problema. Enquanto eu e você acharmos que estamos no comando, nós perderemos o comando. Enquanto nós não fizermos como Elias, entregar a nossa vida e dizer diante do Deus, diante do qual eu estou, Deus não agirá em nós.
no poder do Espírito. Mas a partir do momento em que nós consagramos a nossa vida, a partir do momento em que nós entendemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o poderoso Deus, de que Ele pode mudar qualquer circunstância, que Ele pode alterar qualquer coisa que Ele quiser, que Ele pode mandar chover e pode mandar parar de chover, que Ele pode ressuscitar mortos, que Ele pode terminar com a idolatria que está no meu e no seu coração. Se nós fizermos isso, nós vamos entender que nós somos mais que vencedores pelo poder do Espírito Santo de Deus. Podemos aprender que assim como nós, ele foi um homem comum, mas Deus o transformou de comum em incomum. Por isso ele está aqui na palavra de Deus. Por isso o seu livro está aqui. Por isso Elias está contemplado nesses capítulos de Reis, de Crônicas e até mesmo no Novo Testamento. Como nós, ele foi um homem comum, mas Deus o transformou de comum em incomum. Podemos aprender também que quando Deus usa pessoas, que a Ele se consagram, de forma intencional, para as obras que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo, essas pessoas são transformadas em excepcionais. E aí está a beleza de crer nesse Jesus. Queridos, nós não cremos em Jesus por qualquer outra coisa, que não seja para demonstrar ao mundo a glória dEle, o poder dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, que age na nossa vida, que age na vida da nossa família, que age na vida da igreja, que age na vida de cada filho escolhido por Deus antes da fundação do mundo. É esse Deus que nós somos filhos. Às vezes nós somos apáticos, às vezes nós não buscamos a presença de Deus, temos dificuldade em parar a nossa correria do dia a dia para orar ao Senhor, temos dificuldade em buscar estarmos juntos desse Deus poderoso que transforma todas as coisas. O dia que cada um de nós aprendermos que esse Deus age onde Ele quer, da forma que Ele quer, que Ele usa quem Ele quer, para fazer a sua vontade, então talvez nós passemos de pessoas comuns para pessoas extraordinárias na vida. Precisamos entender isso. Ou vamos ser sempre a igreja morna, a igreja que não tem mais fogo, a igreja que perdeu a graça. Porque a graça está nessa consagração que nós fazemos de uma vida. Quando nós tomamos a nossa vida e dizemos: Senhor, a minha vida é sua, faça dela aquilo que o Senhor quiser. Quando nós deixamos de cuidar das nossas coisas como se elas fossem eternas aqui. Quando nós entendemos que há um lugar para onde iremos, que há um futuro e que esse futuro é com Deus na eternidade. Quando nós compreendemos tudo isso, nós modificamos algo que nós não conseguimos enxergar, mas com certeza, dentro do seu e do meu coração, nós vamos dizer: só o Senhor é Deus. O que aconteceu com aqueles israelitas, queridos, foi muito maior do que nós possamos pensar. Foi muito maior do que qualquer outro milagre que tenha acontecido na vida de Elias. Sua ressurreição do filho da viúva, sustento da viúva e do seu filho, chuva que para e que começa de novo, sustentação pelos corvos. Tudo isso é pequeno diante de você ver uma multidão inteira olhando para Deus de volta, voltando para o Senhor, olhando para Deus como o Senhor a quem a gente quer adorar. Quando aquele povo cai em si e diz: só o Senhor é Deus. Isso é quando a gente deixa a idolatria, quando a gente deixa todas as coisas e entende quem é o nosso Deus, a quem eu sirvo, por que Ele conquistou o meu e o seu coração, o que Ele quis com isso. Ele quis que nós vivêssemos uma nova vida. A palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas conquistadas por Deus, que Ele nos deu a salvação e ela foi de graça para nós, foi custosa para o seu Filho, que há algo que me tocou quando eu olhei para o Senhor, quando Ele olhou para mim e eu me detive diante dEle, quando eu olhei para mim e me vi como um trapo de imundície diante do Senhor,
Quando eu olhei para os meus pecados e disse, eles ofendem o Senhor, Deus dos senhores. Quando eu olhei como Elias olhou para o Senhor. Quando eu olhei como Isaías olhou para o Senhor. E disse, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Queridos, o dia que seus olhos virem o Senhor, o dia que os nossos olhos se detiverem na pureza, na santidade do Senhor, e nós reconhecermos só o Senhor é Deus, a vida não será mais a mesma. O Espírito Santo de Deus capacitará a igreja, mudará cada um de nós, para nos submetermos e entendermos que através de Deus, de fato, através do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, nós somos, de fato, como a Bíblia afirma, novas criaturas, mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo. E eu quero aplicar isso para a sua vida, para você levar para a sua casa. E a aplicação que eu faço é que Deus nos ensine, por meio da vida desse profeta, que nós possamos orar como ele, no poder do Espírito Santo, para que o ordinário seja transformado em extraordinário, cumprindo o propósito pelo qual Deus se sacrificou por nós. Que você e eu entendamos que Deus se sacrificou, não para que eu o servisse, a cada domingo vindo à igreja, a cada reunião de oração, a cada estudo bíblico, a cada escola dominical, e achasse que isso estava suficiente para adorar a Deus. E depois levarmos a nossa vida como nós queremos de qualquer jeito. Não foi para isso. Deus nos chamou para algo que está além daquilo que eu e você podemos fazer. Deus nos chamou para a pregação da sua palavra. Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Deus nos chamou para darmos testemunhos de uma vida que agrada a Deus. Deus nos chamou para fazermos mais discípulos dele. Elias foi um homem além do seu tempo. Eu desejo que a turma, a equipe que ficou com Elias, aproveite um pouco daquilo que nós vimos hoje. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de nós. E que nós sejamos capazes de dizer claramente, diante dos desafios da nossa vida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor de fato é muito bondoso. Te agradeço, ó Deus, pela disposição dos nossos meninos da UPA. Que o Senhor os abençoe tremendamente, que o Senhor os faça cada dia mais capazes. E um dia, ó Deus, ocuparem todos os lugares de liderança na casa do Senhor. Te agradecemos pela vida deles, rogamos a bênção do Senhor sobre eles, que eles aprendam, ó Deus, que louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, não é ser uma banda de sucesso, não é fazer shows, é glorificar o teu nome, submissos ao teu mandado. Obrigado, Deus, que o Senhor oriente os seus filhos, que eles possam seguir assim, ó Deus, sempre submissos e no poder do Espírito Santo de Deus, fazer com que o teu nome seja conhecido. Obrigado, ó Deus, pela nossa noite, obrigado, ó Deus, pelo dia que tivemos, obrigado pela nossa família, pelos irmãos que estão aqui, obrigado, ó Deus, pelos que ficaram em casa, obrigado, ó Deus, por todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém.